Mais um vídeo da série, não sei se vou postar, mas preciso gravar enquanto as emoções estão à flor da pele, para que de alguma maneira a gente possa se ajudar, né? Você mulher que tá passando por uma separação, você mulher que seu marido tá dormindo no sofá, você mulher que tá meio perdida. Hoje, ao contrário dos últimos vídeos, hoje eu tô com um pouquinho mais de clareza mental. Eu acabei dividindo com algumas pessoas a situação, inclusive com a minha psicóloga, e eu estou com um pouco mais de clareza mental. E esse vídeo é para conversar um pouquinho sobre isso com vocês. No término de relacionamento, de trabalho, de quando se fecha assim um ciclo, é muito natural que a gente fique criando cenários na nossa cabeça, né? Dois tipos: os cenários de o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer, será que vai acontecer, e o cenário da idealização, né? Quando a gente fica pensando só no lado bom da outra pessoa, a gente fica idealizando, né, que é um casamento maravilhoso, que a família é acima de tudo, que, né, eu estaria disposta a qualquer coisa para fazer dar certo. E os cenários do que vai ser de mim, será que eu vou perder meu estúdio? Será que eu vou precisar procurar um emprego? Será que a guarda da Sofia vai ficar comigo? Será que, será que? E assim, o que eu tenho pra dizer a você nesse momento, enquanto você não tiver respostas, não se desespere. Hoje eu tô com o meu coração um pouco mais sereno, apesar de que nada se resolveu e eu também não tenho muitas respostas. Mas, como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu não vou expor a parte muito íntima do processo, porque é uma coisa que envolve ele, minha filha, eu, né? Então, assim, muitos detalhes dessa parte eu não vou chegar a falar pra vocês, mas semana passada fomos ao Hypothec Advisor, que é a pessoa que cuida da nossa hipoteca, da casa, né? Que cuida não, que direciona, né? Se deve vender, quem fica com qual parte, se eu posso comprar a parte dele, ele a minha, vice-versa. E chegamos a algumas conclusões quanto a isso, mas que não são conclusões concretas. E hoje, pela manhã, nós tivemos a nossa primeira reunião de mediação. Para quem não conhece o termo mediação, que eu também não conhecia, tá? Foi nesse mundo aí que nesse novo ciclo foi que acabou entrando esse termo de mediação para mim. A mediação é quando um casal quer se separar, quando eles sabem o que querem fazer, né? E eles, de maneira amigável, decidem quem fica com a casa, quem fica com a guarda, quanto se paga de pensão, quanto se paga de pensão da criança, né? Quando o casal decide em consenso, um mediador ajuda a oficializar isso. É diferente do casamento, da separação, do divórcio, onde um advogado defende um, o outro advogado defende do outro, e fica naquele conflito de quem consegue tirar mais um do outro. O mediador não. O mediador, o casal entra, né, num acordo em comum, né, que seja beneficiário às duas partes, de alguma maneira. Às vezes uma parte vai se beneficiar mais do que a outra, mas os dois precisam concordar com o que for. Eu tô com meu pé em cima do pezinho aqui, que eu treinei hoje de manhã, a gente pega essa. Afinal de contas, para manter a minha clareza mental, o exercício físico tem me ajudado também. Mas voltando aqui, optamos por mediação. A gente está numa situação bem amigável e muitos desses cenários eram cenários que eu estava criando na minha cabeça, né? Será que ele tá com uma crise? Será que ele tá contra a mulher? Será que, né? E assim, eu tô no direito de criar esses cenários porque não foi me dada uma explicação plausível, não foi me dado um motivo. Eu cheguei até a conversar, não sei se com vocês aqui ou se com a minha irmã, não sei, porque eu tô, né? Enfim, revendo essas histórias na minha cabeça o tempo inteiro, mas eu cheguei até a dizer que seria mais fácil se eu tivesse descoberto uma traição, que seria mais fácil se fosse um casamento que a gente vivia brigando, mas não, era um casamento que pra mim tava dando tudo certo, e que ele teve muita dificuldade em expressar sua insatisfação ao longo do tempo, e finalmente ele resolveu dizer que não estava mais feliz, mas assim, de uma vez, sem me dar a chance de tentar fazer funcionar, sem me dar a chance de fazer alguma adaptação, de mudar, do que for, muito pelo contrário, ele aceitou muita coisa, né, que talvez não fosse de acordo para ele, e ele nunca disse que não estava bem. Então é por isso que para mim foi uma surpresa, para mim foi um choque, um verdadeiro choque. Então a gente, depois de ter conversado bastante,
Até trocado farpas também, porque eu no meu direito de me sentir frustrada pela falta de resposta e no meu direito de me sentir com raiva da situação, me sentir abandonada, porque, né, estamos bem, temos uma filha, temos uma hipoteca, temos nossas empresas, temos tudo, de repente, né, não quero mais. Então eu me senti abandonada, eu me senti no direito de sentir raiva, de sentir ódio, de sentir, né? E aí você que tá numa situação parecida, pode ter certeza que você também tá nesse direito. Mesmo se você tiver sido traída, mesmo se você tiver a resposta do motivo, mesmo, você tem todo o direito de se sentir triste, de se sentir com raiva e de se acolher. Acolher esse sentimento. É algo que eu tenho trabalhado, assim, eu tava vivendo um choque, né? E agora que a gente tá tendo algumas respostas, as minhas emoções estão um pouquinho mais controladas. Mas ainda fica aquela montanha-russa, né, de coisas. E se tivesse um jeito? E se não tiver, né? Se bem que, sinceramente, aqui pra nós, de coração, de amiga pra amiga, eu acho que não tem mais jeito. Por mais que se resolvesse ter um retorno, nunca seria o mesmo, né? A maneira do meu coração é um tipo de confiança e fé. Porque fé é quando a gente conhece o outro e acredita que o outro, né, tá ali pra gente. Isso foi quebrado. Então, se um dia, né, voltássemos, o relacionamento jamais seria igual, jamais seria da mesma forma. Então, hoje tivemos a nossa primeira conversa de mediação, optamos por um mediador, porque depois de muita vai e vem, conversa e chora e briga e tal, na verdade a gente não chegou a ter nenhuma briga. Eu, sim, me exaltei algumas vezes por conta da emoção, por causa do choque, mas vira e volta, a gente chegou a conversar o que vai ser da Sofia, o que você pensa em fazer com essa casa, o que eu quero, né? Se eu vou sair, vou deixar o meu estúdio, Então a gente chegou a uma conclusão que uma mediação seria a maneira mais barata, prática, e ambos estamos dispostos a chegar num acordo que seja beneficiário aos dois. Eu não fui coagida a aceitar uma mediação e também acredito que ele não tenha sentido assim, porque eu tô assim, tipo... Eu sei que eu tenho alternativas, como, por exemplo, ajuda do governo, se eu não conseguir fazer dinheiro suficiente, né? Eu tenho uma renda que, apesar de não ser fixa, porque eu sou empreendedora, é uma renda que dá para sobreviver. E eu também tenho direitos, né? De casada, metade é meu, eu posso comprar a metade dele. Por ser mãe solteira, também tenho muitos não sei, mas o que foi me dito hoje na mediação é que eu teria direito a subsídios do governo que ajudam mãe solteira, né? Então, assim, que eu não preciso me desesperar, porque eu não vou ficar desamparada, até por lei, ele não pode me desamparar. É uma coisa que eu já tinha uma noção, mas na prática, quando é com a gente, né, a gente começa a entender melhor. Então, assim, aquele sentimento numb, de nuvem escura na minha testa, sem saber por onde, hoje deu uma acalmada. E aí eu comecei falando sobre isso com você, sobre os cenários, porque eu acredito que isso seja muito de uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu acabei entrando em colapso mesmo, de chorar, de não saber o que fazer, de ligar pra minha irmã, de rezar e tal, e tal, e tal. E assim, na verdade, o que a gente precisa é de respostas, é de informações. E eu quero me comprometer a vocês que depois que eu passar esse turbilhão inteiro, eu fazer uma série de vídeos que fala sobre a independência da mulher imigrante, a mulher que veio por amor ou não, né? Às vezes veio, sei lá, acompanhando o marido, ou veio como expatriada, que seja. Mas eu quero fazer uma playlist para vocês que não é relacionada com divórcio, nem com tristeza, nem com né, renascimento, que é o que eu vou passar, né? Que não vai ser uma coisa fácil de um dia, dois. Vai ser um processo que eu vou precisar passar para aprender a viver de novo sem o meu companheiro, né? Que sempre foi meu companheiro em tudo. De lazer aos perrengues, sempre foi. Mas eu queria fazer, assim, uma série de vídeos que te ajude a se tornar uma mulher independente enquanto imigrante. Não só financeiramente, né? Posso dar aí dicas do que eu sei, o mínimo, assim. Mas em termos de Belastins, que é o imposto de renda, de ideias, como você pode olhar lá o seu insurance, sua aposentadoria, carteira de habilitação, os seus direitos como mãe solteira, os seus direitos como mãe casada,
E se vocês tiverem uma casa juntos, como é que faz para dividir? Como é que consegue um advogado gratuito? Como é que consegue um mediador se vocês tiverem, né? Então, eu acho que essa experiência pode ser um chamado de Deus mesmo, para eu trazer um propósito diferente aqui para o canal. Já que tantas mulheres imigrantes me seguem e me acompanham, eu posso usar a minha voz e a minha experiência para dividir isso com vocês. Então, esse vídeo é mais ou menos um update de que eu tô bem, eu tô catando os meus caquinhos, eu tô tentando de alguma forma me reconstruir. Não tá fácil, mas pelo menos eu não tô mais desesperada, né? Eu tava realmente desesperada. Hoje o meu, entre aspas, desespero, eu não posso dizer que eu tenho mais desespero, porque quem tem fé não vacila, não duvida, né? E hoje a minha preocupação já não é mais sobre o que vai ser de mim. Eu vou levantar, eu vou me erguer, mas eu me preocupo muito com a minha filha, em traumas. Inclusive, eu já estou em acompanhamento com a minha psicóloga, já correndo atrás de algumas atividades, algumas coisas para ela, para minha filha, né? Porque, assim, aparentemente ela tá lidando muito bem com a situação, aparentemente, ainda é muito recente. Mas eu tenho muito medo de traumas. A Sofia sempre enxergou a gente como os dois super-heróis dela, né? A mamãe e o papai é aquele time ali, nós três sempre pra tudo. E, enfim, eu tenho uma grande preocupação com isso. Uma outra preocupação é, obviamente, meu trabalho. Não sei como vai ser a partir de agora, né? Eu já não tenho tempo de trabalhar full time, sendo casada com ele aqui me ajudando. Imagina sendo mãe solo, né? Então, eu não sei se eu vou precisar me reinventar, eu não sei se eu vou precisar procurar alguém pra ficar com a Sofia, eu não sei. São respostas que eu não tenho. Mas, assim, como eu tô com um pouco mais de clareza mental, eu consigo, né, um pouco que organizar as ideias. Eu tô me reconstruindo, eu tenho plena certeza de que Deus está comigo nessa situação. Sempre tive certeza em tudo. Ele nunca me abandonou, sempre foi muito generoso comigo, porque agora iria ser diferente, né? Mas eu e o Dani estamos nos entendendo, né? Eu tô começando a mais ou menos entender essa virada dele. Eu tô começando a juntar o quebra-cabeça, né? Não foi uma coisa assim de um dia pro outro. Pra mim foi, né? Foi uma coisa de surpresa, de supetão, foi uma coisa assim, covarde e injusta, se eu puder dizer assim. Mas eu não quero criar um ódio, eu não quero criar um cenário negativo na minha cabeça. Foi sim algo negativo, é um processo que eu vou ter que superar, que eu vou ter que aprender a viver, né, com esse novo estilo de vida, e que eu posso também tirar o melhor disso, né? Aprender, viver mais independente, porque eu dependo de muita coisa, mas me tornar uma mulher independente que entende as burocracias da Holanda, que entende sobre, né, de aposentadoria, de seguro, de subsídio, de entender de tudo. Eu preciso que essa água bata na minha bunda, né, pra eu ficar de uma vez independente. Bom, então resumindo, a gente tá começando a se entender. Eu não posso criar ódio dele, não posso criar rancor, não posso criar... Até porque ele foi meu parceiro esses 15 anos e eu fui a parceira dele esses 15 anos. A gente precisa honrar a história que a gente teve e, acima de tudo, não tô dizendo a você que eu sou um ser mais evoluído que você, não, viu? Eu também tenho meus rancinhos. E me sinto injustiçada, abandonada. Tá tudo isso aqui dentro, tá machucando, tá doendo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem um vínculo pra sempre, que é a nossa filha. O Denis sempre foi um cara muito bacana pra mim. Assim como eu também sempre dei o meu melhor pra ser uma boa esposa, uma boa companheira pra ele. E a gente não tá terminando de maneira, né? Pelo menos foi isso que eu senti na mediação. O que a gente vai sair dessa amigos, né? Não podemos ser amiguinhos, best friends mais. Infelizmente acabou, quebrou mesmo, não tem mais como. Mas em prol da minha filha e em prol também do nosso futuro, né? É ideal que a gente tenha alguém para contar, principalmente quem vive sozinho no país, como é um imigrante, né? Então, um pneu furou, um adoeceu, uma coisa, a gente conta com nossos amigos, mas é importante também, assim, eu não sei se eu vou ter esse vínculo com ele depois, eu não sei, gente, é uma coisa que eu não sei. Cenários na minha cabeça. Mas eu espero de verdade que a gente tenha pelo menos uma relação positiva e amigável, de fato que nossa filha possa contar com a gente para o que ela precisar.
Que não sejamos mais um timezinho de 3, mas que sempre que não nos tornamos concorrentes, é isso que eu quis dizer, né? Que a gente não seja ali uma unidade, nós 3, mas que a gente possa contar com o outro. Não seremos um time de 3, mas um triângulo. Pega essa. Tentando criar aqui na minha cabeça como, né, poderia ser. Gente, esse foi a minha atualização de hoje. Continuo aqui prometendo a vocês que assim que eu sair do furacão, eu vou preparar conteúdos mais direcionados para ajudar você que está numa situação parecida com a minha, de alguma forma, com um pouco de experiência que eu obtiver e informação que eu obtiver. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, viu? Obrigada por você estar aqui. Tchau!